Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, amigo ouvinte. Sejam muito bem-vindos mais uma vez a este canal. A você especialmente que aprecia, que gosta e que considera ser relevante estudar as profecias. Hoje vamos abordar um tema muito interessante, que é o capítulo 1 do livro do Apocalipse. Esse capítulo é considerado um capítulo de introdução ao livro. É necessário, é indispensável, vou dizer, compreender alguns detalhes, algumas coisas muito significativas nesse capítulo que serve de diretriz para todo o resto do livro. E nós vamos focar mais especificamente em alguns versos. E vamos perceber que este livro é um livro extremamente progressivo e cronológico. Vamos orar. Senhor nosso Deus, louvado, exaltado e glorificado seja o teu nome. Vimos a ti com o desejo do coração compartilhar a tua palavra, daquilo que o Senhor já nos ensinou aos nossos amigos, às pessoas que acessarem porventura este canal. Te pedimos certo de que o Senhor nos ouve, porque nós o fazemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, vamos ler inicialmente um texto dos testemunhos que vai nos servir de parâmetro para que possa ser mais facilitada a nossa compreensão. Isso está no livro Atos dos Apóstolos, lá na página 582, que diz assim, apenas um pequeno trecho. No Apocalipse, todos os livros da Bíblia se encontram e se cumprem. Ou seja, no Apocalipse, desde o livro de Gênesis, o livro de Êxodo, o livro de Levítico, Números, Deuteronômio e outros livros mais, eles seguem uma sucessão. E quando chega no Apocalipse, todos estes livros, segundo o texto, eles se encontram e eles se cumprem. Portanto, o livro do Apocalipse é um livro finalizador, é um livro nas quais é consumado toda a Bíblia. E no Apocalipse o que está em evidência, com bastante clareza, é a questão do santuário celestial. Por isso é necessário, é indispensável compreendermos bem o antigo santuário terrestre, pois ele é uma tipologia do santuário celestial. Ok? Muito bem, então vamos começar lendo já o livro de Apocalipse. Porém, eu vou fazer de uma forma diferente. Eu não vou seguir a partir do verso 1. Eu vou seguir assim um método que segue outros profetas da Bíblia. Veja por quê, veja a razão disso. Outra coisa, outro detalhe importante a você, amigo ouvinte, eu recomendo que você possa também ver o vídeo anterior, pois no vídeo anterior nós abordamos a questão da intronização de Jesus no santuário celestial. Portanto, é importante, porque agora neste capítulo nós vamos ver que Jesus já está entronizado no santuário celestial e não como muitos dizem que está no capítulo 4 e capítulo 5, muitos falam que ali está falando da intronização de Jesus no santuário celestial. Então nós vamos ver que isso não confere, se fizermos uma comparação, vamos ver que descaracteriza a verdadeira entronização de Jesus no santuário celestial. Portanto, no capítulo 1, Jesus já está entronizado lá no santuário celestial, conforme os textos, na sua ascensão, ele já ascendeu ao céu para oficiar como sacerdote no lugar santo do santuário celestial. E no capítulo 1 do livro do Apocalipse, começa nos dizendo assim, verso 9, Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Portanto, o motivo por que João estava na ilha de Patmos é porque o motivo era por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ou seja, João foi mandado para lá, essa ilha de Patmos,
Lá existia uma prisão de segurança máxima. Então João foi mandado para lá pelo rei Domiciano, que era um perseguidor de João. João foi mandado para lá já na sua velhice. Então João estava lá por um motivo, por uma razão, ele não estava por outra razão, senão por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus que João dava acerca de Jesus. E o verso 10 diz assim: eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Então João, no dia do Senhor, que pela Bíblia é o santo sábado, João apreciava guardar o sábado, ele foi arrebatado em espírito nesse dia, e ele ouviu uma grande voz, e no verso 11 diz assim, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e Laodiceia. Portanto, João estava na ilha de Patmos, ele ouviu uma voz de trás dele que dizia: o que você vê, escreve e envia às 7 igrejas locais daquela região, que serviu de tipo para representar 7 períodos da era da igreja cristã, desde os dias de Jesus para frente, é chamada igreja cristã, porque é a igreja que surgiu a partir de 12 discípulos que o próprio Jesus estabeleceu. E o texto está dizendo que Jesus se identifica como eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E ele recebe uma incumbência. Portanto, João ouviu uma voz de trás. Agora nós vamos ver por trás dele que dizia algo. Agora nós vamos ver a partir do verso 12 o que João fez. Então, quando João ouviu de trás dele, João virou para ver quem falava. E no verso 2 está dizendo: virei-me para ver a voz de quem falava comigo, virando-me vi 7 castiçais de ouro. Quando João virou, ele viu 7 castiçais. Lembrando que o termo mais correto seria candeeiro. Então existe tanto castiçais como candeeiro, como candelabro. No caso aqui, João viu candeeiros. Tá? Castiçais é aquele que tem 7 hastes, tem uma haste grande central e tem 7 lâmpadas. Candeeiros são lâmpadas separadas, ok? Muito bem, então João recebe a ordem para escrever e enviar as 7 igrejas. Ele vê, agora ele contempla 7 castiçais. E no verso 13 diz assim: no meio dos 7 castiçais, ele vê um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés com uma roupa comprida, cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Então, quando João vira, ele contempla uma pessoa. No caso aqui, o Filho do Homem. No caso, é o próprio Senhor Jesus Cristo, vestido com veste sacerdotal. Esse tipo de veste aqui era a veste utilizada pelo sacerdote, de acordo com Êxodo capítulo 28 e o verso 45. Então existe distinção entre a veste do sacerdote e a veste do sumo sacerdote. Então Jesus aqui está vestido com roupa sacerdotal. Agora começa a descrever, João começa a descrever a pessoa de Jesus. A sua cabeça e os cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se estivessem refinados na fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Portanto, quando João virou para ver quem falava com ele, ele se deparou com a pessoa
glorificada de Jesus, glorificado em sua humanidade. Então, João tinha acostumado a contemplar Jesus como uma pessoa sem estar glorificado. Agora ele contempla Jesus na sua glória, porém, na sua glória humana. Jesus não poderia parecer a João na sua glória divina, pois João não suportaria. Ok? Muito bem, então agora acontece algo quando João contempla Jesus, que está no verso 17, que diz assim: quando vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, a sua mão direita, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Então Jesus, quando João contemplou a Jesus, ele caiu como que desmaiado. Ok? Então Jesus chegou, tocou a mão direita em João e disse: olha, não temas, eu sou o primeiro e o último. O primeiro e o último, fui morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Amém. E vamos analisar aqui um pouquinho essa questão do primeiro e o último, que diz assim, no livro Patriarcas e Profetas: no plano da redenção, Cristo é o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Então, todo o plano da redenção, da nossa salvação, está focado, está centralizado na pessoa de Jesus. Então, nesses termos, eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega, Jesus é a sua totalidade no plano da redenção. Muito bem, então analisamos aqui até o verso 18. Agora chegamos no verso 19. Este verso que é muito significativo compreendermos, e diz assim: escreve as coisas que tem visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. Portanto, toda a chave para compreender, vamos dizer assim, a chave mestra para compreender o livro de Apocalipse está aqui. E aqui nós podemos perceber com bastante nitidez, bastante clareza, que ele é um livro progressivo, ou seja, é um livro cronológico. Evidentemente que o seu conteúdo é um conteúdo que vai de João para frente. Então, quando João recebeu a incumbência de começar a escrever a partir das 7 igrejas, isso indica que é um livro que não os capítulos posteriores ao capítulo 1, eles têm que estar sempre no contexto de uma progressão. Às vezes nós vemos muitas pessoas utilizarem um capítulo aqui, um capítulo lá, dar muitas voltas no capítulo 17, volta para a Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, e nós percebemos que existe assim uma burla. Isso mesmo, está havendo uma burla na profecia, porque descontextualiza realmente o real contexto do capítulo. Podemos perceber, então, neste verso, que existe uma cronologia absoluta do livro. Conforme o texto inicial que lemos no Apocalipse, todos os livros da Bíblia se encontram e se cumprem. Portanto, isso fica bem enfática essa questão. Aí no verso 20 nos diz o seguinte: o mistério das 7 igrejas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então o próprio Jesus diz, dá interpretação relativo às 7 estrelas, né? Ele diz que são os 7 anjos. Então existe toda uma simbologia no livro de Apocalipse, mas o próprio livro nos dá a interpretação. Muitas vezes vemos pessoas falar: oh, isso aqui é só simbólico, isso não faz sentido, é só simbólico. Tudo que existe na Bíblia que é simbólico, na própria Bíblia, a palavra de Deus,
tem que dar a interpretação do símbolo. Isso mesmo, como em João 1, 29, que João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João não viu um cordeiro, João viu Jesus. Mas aqui está implícito que existe um símbolo, um símbolo de algo real. O símbolo era o cordeiro e o real era a própria pessoa de Jesus Cristo. Portanto, é necessário que os símbolos sejam interpretados pela própria Bíblia. Eu vejo muitas pessoas falar assim de interpretar a Bíblia, fulano interpreta assim, tal pessoa interpreta assim, essa interpretação não está certa, essa outra interpretação está errada. Mas a Bíblia, não podemos, nós, pessoas, humanos, interpretar a Bíblia. A Bíblia deve sempre ser seu próprio intérprete. Portanto, nós vemos aqui o próprio Jesus interpretando essa questão aqui das 7 igrejas e dos 7 castiçais, conforme dito, o correto seria candeeiro, que visam as 7 igrejas. Muito bem, então vimos aqui essa primeira parte do capítulo 1. Nós vamos apenas dando um vislumbre desse capítulo para percebermos a necessidade de compreendermos bem ele para facilitar a nossa compreensão no resto da Bíblia, ou no resto do livro, ok? Então nós vamos agora para a segunda parte, que vai ser a partir do verso 4 até o verso 7, que diz assim: não estou seguindo a partir do verso 1 até o 20, estou seguindo por parte, mas ao mesmo tempo não compromete a compreensão do capítulo. O verso 4 diz assim: João às 7 igrejas. Lá, Jesus disse: olha, o que vês, escreve e envie às 7 igrejas. Agora, aqui no verso 4 está dizendo, João já está se dirigindo às 7 igrejas. João às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era, que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Algumas coisas aqui muito interessantes. Primeira, João às 7 igrejas, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos. Podemos ver aqui também simbolizado Deus o Pai, representado pelo termo, da parte daquele que é, que era e que há de vir. A seguir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Isso aqui também podemos compreender sem nenhum problema, de acordo lá com o capítulo 5, lá o verso 8, que descreve esses 7 espíritos. Podemos compreender sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, tratar-se do Espírito Santo representado pelos 7 Espíritos. Isso é fácil de entender, principalmente com o que vem agora a seguir, no verso a seguir, que é o verso 5, que diz assim: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou com seu sangue, nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdote para Deus e seu Pai. A ele seja glória, poder para todos sempre. Amém. Portanto, aqui vimos evidências muito contundentes de que Deus, o Pai, ou seja, o Evangelho, no caso, o Apocalipse, o Evangelho do Apocalipse, recebe a incumbência de 3 pessoas da divindade. João escreve da parte de Deus, o Pai, da parte de Jesus Cristo e da parte do Espírito Santo. Então, 3 pessoas da divindade aqui estão envolvidas. E no verso 8, diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor que é, que era, que há de vir, Todo-Poderoso. Então agora o próprio Jesus, mais uma vez, se identifica como sendo o Alfa e o Ômega. E já vimos no texto do livro Patriarcas e Profetas, que Jesus é o Alfa e o Ômega de todo o
plano da redenção. Tudo que está relacionado com a obra redentiva está na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que Jesus, para salvar a humanidade, era necessário que ele fosse tanto Deus como homem. 100% Deus e 100% homem. Isso era indispensável para que Jesus fosse o nosso Salvador, para que se cumprisse toda a justiça, envolvendo toda a divindade em um plano majestoso, extraordinário, para salvar, para redimir a humanidade. Okay? Então vimos aqui a segunda parte, nas quais eu não estou seguindo os versos de 1 até o 20, conforme já foi comentado. Agora chegamos à parte final, que diz assim, o verso 1 até o verso 3 diz assim, ó, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e a notificou ao seu servo João. Então vimos aqui três aspectos importantes. O ponto de partida para a escrita do Apocalipse, ele começa com Deus o Pai. E o próprio texto está nos dizendo, revelação de Jesus Cristo, que Deus o Pai lhe deu. Portanto, tudo que está contido no livro do Apocalipse são palavras ditas pelo próprio Jesus. Isso mesmo, pelo próprio Jesus. O próprio Jesus, em todos os 22 capítulos que compõem o livro, é o próprio Jesus que está ditando. O próprio Jesus que é o verdadeiro autor do livro do Apocalipse. E em todo o livro do Apocalipse está contido como base o santuário. Isto mesmo. Por isso que é indispensável compreendermos corretamente o santuário. Muitas pessoas não compreendem, ou muitas pessoas não só não compreendem, como ensinam errado, porque não é impossível alguém explicar corretamente, compreender corretamente, não interpretar, compreender corretamente o livro de Apocalipse, sem compreender o santuário celestial, pois existem muitos termos aqui utilizados que tem a ver com o santuário celestial. Até lá a questão que as vestes de Jesus, os 7 candeeiros e outros aspectos mais, castiçais, candeeiro, cinto de ouro, a veste sacerdotal de Jesus, tudo tem a ver com o santuário. Portanto, é importante entender essa questão do santuário, que o livro de Êxodo gasta desde o capítulo 25 do livro de Êxodo até o capítulo 40. O foco principal do livro do Êxodo é santuário terrestre, como uma tipologia do santuário celestial. Por isso, essa ênfase toda nessa questão do santuário. Então, eu li o verso 1 do capítulo 1. Então, a revelação é de Jesus Cristo, mas é Deus que dá a iniciativa. Para mostrar aos seus servos, aos servos de Deus, as coisas que em breve devem acontecer. Então, nós vimos aqui, mais uma vez, um aspecto muito interessante, que é a progressão, para o que deve acontecer no futuro, a partir de João. Então, ficou bastante clara essa questão. E o verso 2 diz assim, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Então, João atesta, João testifica de tudo aquilo que Jesus determinou para que ele fizesse, que ele escrevesse. João vai atestando tudo, vai testificando, assim, uma coisa bastante clara, bastante nítida e de bastante significado, carregado de informação, carregado de um conteúdo enfático, pois é o último livro da Bíblia, é o livro que tem um desfecho final do livro, conforme, mais uma vez, lembrando que no Apocalipse todos os livros da Bíblia se encontram e se cumprem. Então, no verso 3 diz assim, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, pois o tempo está próximo. Então, feliz ou bem-aventurado é aquele que
uma coisa muito importante, aquele que lê e aquele que ouve. Então, tanto quem lê como quem ouve é bem-aventurado. Ou seja, quando uma pessoa lê, é comum que ela esteja fazendo o que estou fazendo. Eu estou lendo, eu estou expondo a Bíblia. E quando fazemos isso em um lugar público, é aquelas pessoas que ouvem. Então, um lê e explica, expõe, e os outros ouvem. E nesse processo existe uma ação do Espírito Santo que capacita tanto a pessoa que expõe como a pessoa que ouve. Então existe um intercâmbio, existe uma conexão aí desta obra extraordinária da terceira